Quero agradecer a Simone e ao Esquerda Diário pela organização desse debate, pelo convite, né? Num momento, digamos assim, mais crucial da história política brasileira. E quem está falando foi alguém que viveu a ditadura militar e lutou contra a ditadura militar. Eu acho que o momento agora é mais difícil, é mais complexo, é mais profundo, é mais desesperador, né? Quero dizer que é um prazer estar aqui com a Virgínia e com o Vladimir, né? Para a gente poder pensar um pouco os caminhos, os descaminhos e os caminhos que a gente pode imaginar dentro desse cenário. E eu vou também tentar levantar um conjunto de pontos para tentar compor aí uma análise do Bolsonaro, o capitalismo brasileiro, no contexto do coronavírus. Claro que dando um acento, por motivos mais ou menos óbvios, para o contingente que compõe a classe trabalhadora, porque quer dizer, isto é algo que eu venho dizendo há 40 anos e acho que tenho acertado, não é? Ou passa por aí, ou aí a Margaret Thatcher terá razão, there is no alternative. Se não passar por aí, né, do céu e do inferno, tá certo? A gente não tem o que esperar. Bolsonaro, capitalismo brasileiro e coronavírus é uma simbiose complexa entre o destrutivo, o nefasto e o perverso, entende? O capitalismo destrutivo, não é? O Bolsonaro é o perverso, tá certo? E o cenário mundial é profundamente nefasto. Mais ainda, é entre o nefasto, o letal, o coronavírus, o elemento crucial que nós temos com o advento desta, quem podia imaginar, né, meses atrás, salvo alguns especialistas muito qualificados, que nenhum de nós tem a competência para tratar disso, né? Eu, pelo menos, não tenho, né? Poderia dizer que nós poderíamos estar, né, em abril. Se fosse no dia 1º de abril, era fácil, era dia da mentira. A gente falasse há 4 meses atrás que no dia 1º de abril a humanidade estaria se perguntando se vai sobreviver a esta hecatombe ou não, né? E o grotesco, tá certo? Porque a figura do grotesco é muito presente aí, o capitalismo, né? O coronavírus, o letal e a figura do grotesco. É o nosso Krapulinski, para usar uma figura, né, tão importante, de um autor tão importante, né? A resposta contra o vírus do capitalismo, então eu vou usar meio metaforicamente aqui, a resposta contra o vírus do capitalismo deve ser visceral. Isto que eu vou tentar dizer aqui. Chega de experimentos de conciliação, chega de tentar consertar o inconsertável, né? Chega de termos, eu me incluo como parte dela, então eu falo também autocriticamente, por suposto, acho que o Vladimir também faz isso, a Virgínia também, afinal, nós não somos iluminados aqui, que nós, né, 2, 3, 4 ou 5 temos as nossas ideias geniais, não, chega, tá certo, de achar que é possível buscar saída para o mundo que nunca foi tão destrutivo quanto esse, né? A ideia do capitalismo destrutivo me parece bastante evidente. Eu vou dar só 2 ou 3 pontos, porque é um ponto de partida importante, né? Nós temos uma trípode que sustenta o capitalismo do nosso tempo, tá? É um tripé, todo ele destrutivo, né? O primeiro, digamos, pilar é que este momento do capitalismo global tem a hegemonia do capital financeiro. E para não perder tempo com o capitalismo financeiro, 2 frases. Se nós ficarmos discutindo aqui 1h30, 2 horas, é incalculável o quanto o sistema financeiro no mundo ganhou nessas 2 horas. E, em particular, o brasileiro. Tá certo? E a segunda frase, para sintetizar o que eu entendo pelo capitalismo financeiro, é um segmento do capital que não tem
um coágulo de humanidade. Não há nenhum coágulo, nenhuma fração de coágulo no capital financeiro. Ele é o mais destrutivo, ele é parasitário e destrutivo. Esse pilar, né, do capital financeiro é ele quem tem o controle dos governos. Praticamente não há no mundo exceção, e se há, você conta uma, ou duas ou três, né? Todos os governos hoje do mundo, dos grandes países do norte aos países mais expressivos do sul, com as raras exceções, né, são controlados, são gendarmes do capital financeiro. Não é por acaso que nenhum presidente de nenhum banco central e nenhum ministro da economia é escolhido sem o aval do capital financeiro internacional e nacional. Esta é a segunda pata do sistema, tá certo? Essa é a primeira pata, o capitalismo financeiro, do sistema que compõe esse tripé que estrutura o capital. O segundo é um ideário o mais regressivo que o mundo burguês conseguiu estruturar, que é o ideário neoliberal. Hayek e Friedman, o caminho da servidão, eles tinham muito claro isso desde o pós-guerra, né? O socialismo é a principal, digamos, obstáculo ao capitalismo livre, e os sindicatos, se eu vou no final, se der tempo, voltar a isto, né? Fiz hoje um debate longo que pudemos tratar sobre isso com um pouco mais de profundidade, em outro desenho, debate similar um pouco a esse, e os sindicatos eram vistos por eles, né? Hayek é explícito como um inimigo das corporações, porque o sindicato, dizia o Hayek, é uma corporação, é de uma manipulação, quer dizer, as grandes corporações criam uma corporação que vai ser inimigo das corporações que eles não chamam de corporações. Esse é o mundo neoliberal. Ele é profundamente destrutivo. Bastaria dizer num ponto, ele é destruidor de tudo que há de expressivo na res pública. Se eu tiver tempo aqui, eu quero voltar a um ponto muito importante, né? Esta devastação mundial decorrente do coronavírus fez o rei aparecer nu, tá certo? O sistema de saúde pública foi destruído na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha. E aqui nós devemos ao SUS, não é? Que foi vilipendiado nessas últimas décadas, nós devemos ao SUS, se nós estamos vendo a possibilidade de, né, não ter uma explosão do pico que levaria muitos de nós, como muitos das classes populares, né? Basta ver as fotografias do cemitério de Perus, né? As valas são abertas quase como num ritmo fordista de produção. Entende? E o terceiro pé deste tripé é que o sistema de capital, em particular o capitalismo, né? Essa é uma distinção importante, mas que eu não posso tratar aqui. O sistema de capital, e em particular, né, a forma como ele assume no modo de produção capitalista, ele detona uma borboleta, tá certo? Ou um ventilador, ou um moinho, melhor, para lembrar o Cal Polanyi, a metáfora espetacular do moinho satânico. E esse moinho satânico é uma tecnologia que é movida essencialmente pelo capital e pelas corporações. Eu não posso debater aqui uma coisa óbvia, né? Ninguém aqui está dizendo, né? Eu não tenho, digamos, adesão ao ludismo, né? Nós estamos usando um aparato digital para poder fazer esse debate, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é outra coisa. A disputa da Huawei com a Apple em torno da 5G, da geração avançada microeletrônica, da 5G, o que disso de fundamental diz respeito à humanidade? Nada. São duas corporações que estão, tá, se arrebentando indiretamente, Estados Unidos e China, numa disputa mundial, tá certo? Para ver quem tem o controle do mundo internetico, do mundo das iPhones, iPads e assemelhados, do mundo digital no futuro.
Se a indústria 4.0 for implantada como os capitais a desenharam, nós vamos ter o que o nosso velho Lukács chamava, e eu vou aqui dar a ele uma dimensão contemporânea, de um novo ciclo de desantropomorfização do trabalho brutal. Tá certo? Bom, mas professor, mas é bom se você vai ter uma redução do trabalho vivo do mundo da produção e as máquinas vão produzir, maravilha. Sim, seria uma maravilha se essas máquinas gerassem mais valor e se esse mais valor gerado fosse distribuído pela população. Alguém imagina que a Huawei, a Apple, a Samsung, a Nissan, a Amazon, a Uber e todo esse conglomerado esse 1, 2% que detém o controle da riqueza mundial vai dividir? Eles estão se matando entre eles para ver quem leva. Então, é este tripé que é brutalmente destrutivo. E ele, como ele tem a como é que eu poderia dizer, a fachada do capital financeiro, ele sabe que não pode prescindir do trabalho. Quem disse, 15, 20 anos atrás, que o trabalho ia ser irrelevante, tá certo? Que o trabalho não tinha importância nenhuma, e escreveu isso em artigo, os jornais se desapareceram e acabaram. Os jornais, no dia seguinte, vira, como se dizia antigamente, jornal no dia seguinte serve para embrulhar peixe. Tá certo? Os livros que disseram isso, hoje não são vendidos nem em sebo. Ninguém, aliás, explica, se isso fosse verdade, a explosão da China e da Índia. Bastaria dizer isso. A explosão espetacular do capitalismo na China nas últimas 3, 4 décadas e a explosão também intensa, pode anotar aí, sabemos disso, por suposto, mais 10, 15 anos, a Índia está encostando. E ambos se fundam, com diferenças, numa monumental, espetacular exploração da classe trabalhadora. A tal ponto, eu conheci a Índia há poucos anos atrás, quando lá cheguei, o slogan do Modi, que é essa figura grotesca do neoliberalismo indiano, tá certo? Ele dizia, a China celebrizou-se pelo Made in China, produzido na China. Nós, indianos, dizia ele, o Modi, devemos nos celebrizar por Make in India, produza na Índia. E sabe qual é o discreto charme da burguesia indiana? Para fazer aqui uma lembrança a um cineasta rico, né? E polemista, o discreto charme da burguesia indiana é que a exploração da classe trabalhadora chinesa perto da classe trabalhadora indiana parece, tá certo? É a diferença entre a Dinamarca e o sul da Itália, entende? Não sei se ajuda a entender do que eu estou falando. O sul da Itália, ali, quando você chega para Sicília, de Nápoles para baixo, você pensa que está entrando na periferia. Não é ainda a periferia, é o sul da Itália, é o sul da Europa, mas já tem um pouquinho do nosso sul do mundo, para não falar do vilipêndio que nós temos para cá. Bom, o resultado disso, né, é que o capitalismo brasileiro é uma expressão avançada dessa tragédia que nós estamos vivendo. O trabalho é imprescindível, mas ele pode ser reduzido ao máximo. Aliás, o Marx mostrou no volume 3 que o capitalismo é um sistema espetacular, absolutamente cuidadoso com o desperdício que reverte no seu lucro e na sua riqueza. Tudo que para o capital é desperdício, ele elimina. Então, uma das formas de você eliminar custos do capital é reduzir a força de trabalho brutalmente. Mas você tem que compensar isto por um alto incremento informacional digital. Daí as plataformas. Qual é a empresa top hoje no mundo? É a Amazon. E há 10 anos atrás, a Amazon não aparecia nem na listinha de botequim, entende? Uber. Tá certo? Apple. Desbancaram General Motors, Toyota, tá certo? E as grandes empresas de 10, 15 anos atrás. E qual é o tipo de capitalismo e de classe trabalhadora qual é o tipo de classe trabalhadora que esse capitalismo exige? Porque se o capitalismo pudesse, ele eliminava a classe trabalhadora. O que os nossos intelectuais, não todos, os eurocêntricos que defenderam o fim do trabalho, eram incapazes de perceber é que quem cria valor é o trabalho. Se ele é amplificado ou reduzido,
Se ele se utiliza dos meios absolutos e relativos da extração do sobretrabalho, é uma outra questão. E no capitalismo avançado se utiliza dos dois, como no sul do mundo também, ainda que de modo. Isso é muito importante. É um capitalismo desigual, mas articulado e combinado. Isso é uma... 15 minutos, professor. Quanto? 15, mas pode... Eu já falei 15? Então dancei aqui. Não tem problema, pode terminar o raciocínio. Tá, eu vou tentar avançar, então. Tá? Então, veja, nós temos, num contexto desse destrutivo, a partir de um dado momento, 2015, 2016, nós adentramos numa era de contra-revolução preventiva de amplitude global, de Trump a Bolsonaro, tá? Passando por Johnson na Inglaterra, Orbán na Hungria, toda essa tragédia que, de algum modo, nós nos referimos aqui. E, no caso do Bolsonaro, duas palavras, tá? Uma conjuntura externa, de contra-revolução preventiva, para, uma vez mais, recordar Florestan, e uma conjuntura interna muito complexa de desgaste profundo de um período amplo de governo, do início da crise econômica, de uma manipulação brutal da mídia, acrescido a uma militância ousada, aguerrida e ativa da fração de extrema-direita do judiciário, levou a uma situação que, primeiro, impôs a demissão, a deposição e impeachment de Dilma, né? E o que era inimaginável meses antes, a vitória eleitoral do Bolsonaro. Todos sabemos o porquê disso, ainda que seja importante, eu não vou tratar disso então, tem um elemento aí de contingência. A contingência jogou a favor do Bolsonaro. Tá? Ele foi poupado de mostrar de fazer o exercício da sua epistemologia da ignorância nos debates. Em não tendo que exercer a sapiência da sua ignorância, né, ele calou-se e ganhou a eleição num contexto que todos nós conhecemos. Qual é o resultado que nós temos hoje? Se no norte do mundo o vilipêndio do trabalho é regra, aqui ele é mais acentuado. Mais de 5 milhões, provavelmente em torno de 5 milhões e 500 mil trabalhadores e trabalhadoras, sempre contemplando a dimensão masculina e feminina. A classe trabalhadora é masculina e feminina, é branca, é negra, tem polos indígenas ou tem muito mais contingentes indígenas na América Hispânica. O que você tem aqui? Você tem um processo de uberização do trabalho. Vamos simplificar para todo mundo entender. Um trabalhador hoje, ou uma trabalhadora, que entra no Uber, eu entrevistei vários, tá? Ele tem que trabalhar 12, 14 horas por semana em São Paulo, de domingo a domingo, para tirar R$3.000 por mês, e ele tem que pagar ainda todas as contas. Se ele alugar um carro, ele vai pagar R$1.500, R$1.600 de aluguel. Bom, como é que você faz com esse contingente que se soma praticamente 50%, quase 50% da informalidade, em algumas capitais chega a 60%? Tá certo? Como é que você faz num contexto de coronavírus? A Virgínia já tratou disso, então em 1 minuto eu fecho, tá? Não quero falar mais do que deveria. Tá? Eu me descontrolei, porque os outros dois se avisou com 10. E eu pus o meu cronômetro. Eu sempre faço assim, eu ponho o relógio para funcionar, mas não olho para o relógio, ele apaga e aí não adianta nada. Tá? Bom, resultado. Se os trabalhadores e as trabalhadoras da informalidade forem trabalhar, eles serão contaminados pelo coronavírus com muito mais facilidade, como estão morrendo, tá certo? Nos cemitérios que nós estamos vendo da Grande São Paulo, da periferia de São Paulo e de outros estados. Se eles não forem trabalhar, eles não recebem. Então, 2 ou 3 pontos. Primeiro, é preciso as esquerdas, os movimentos sindicais que ainda têm algum sentido de classe, os movimentos sociais que têm uma inspiração de tocar nas questões vitais, algumas questões imediatas. Primeiro, uma renda mínima para todos os trabalhadores e trabalhadoras que atuam na informalidade. Não é R$200 nem 600. Todos e todas. De modo que você não permita que ele seja obrigado, ele ou ela, a trabalhar. Todo trabalhador na informalidade tem que ter esse direito a essa renda mínima. 2, tá? 2, os trabalhadores das empresas, essa medida de ontem para hoje do Bolsonaro é vexatória, é brutal, é a expressão caricatural do Krapulinski, do governo de tipo... Tem um traço de um bonapartismo de extrema-direita aí. Tá? Tem um traço, certamente. Tá? O que significa esta medida? As empresas vão pagar menos e vão poder demitir
de uma forma não tão explícita como demissão aberta. Mas o desafio nosso, né, e com isso eu vou terminar, eu queria falar mais, mas volto depois, não faz sentido, desculpa por ter descontrolado aqui. Nós estamos, lembra daquela frase que eu vou fazer aqui uma leve mutação nela? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que tudo que parece sólido está derretendo. Por que esses neoliberais estão hoje preocupados? O Bolsonaro deve dar mais dinheiro. Será que eles tiveram uma recidiva? Será que eles tiveram um laivo de humanidade quando praticam há 30 anos o vilipêndio do neoliberalismo no Brasil? Coisa nenhuma, eles estão pensando como é que eles vão repor o capitalismo. O desafio crucial das esquerdas sociais, sindicais, políticas, da intelectualidade crítica, do movimento feminista, há uma revolução feminista em curso, das comunidades indígenas, dos movimentos negros, dos LGBTs, é reinventar um novo modo de vida. O nosso imperativo, tá certo? É reinventar. E esse momento onde tudo que parecia sólido está derretendo, abre o espaço para a gente pensar o que é reinventar um outro mundo. E aí o papel daqueles e daquelas que vivem do seu trabalho é crucial. Eu desculpe, mas eu paro por aqui.